Olá, nesse tutorial da lição It Depends on the Situation, veremos algumas das possibilidades de utilização da ferramenta Lingo. Essa ferramenta, que é de manuseio bastante fácil, nos dará recursos bem práticos sobre como identificar as chamadas em língua inglesa dependent prepositions, ou seja, aquelas preposições que acompanham normalmente tanto um verbo, quanto um adjetivo, quanto um substantivo, que é o foco da lição e depends on the situation. Para exemplificar tudo isso, vamos começar com o exemplo de um verbo trabalhado nessa lição, que é, por exemplo, o verbo focus. Então, nessa página inicial aqui da ferramenta Lingo, nós vamos inserir o verbo focus e uma das formas de busca é dar um espaço e acrescentar um underline. Ao pressionar o Enter, veremos aqui uma lista, de possibilidades desse verbo focus, né, seguidos de preposições. Em primeiro lugar, temos a preposição on, como a mais frequente. Em segundo, a preposição of, is e, ah, is, na verdade, não é uma preposição, né, então temos aqui a preposição on e of. O que que acontece? Nesse procedimento de busca com o underline, nós acabamos buscando por qualquer palavra que possa aparecer depois do verbo focus. Por isso que a gente tem aqui nos resultados o verbo is, né, and, por exemplo, groups. Então, ela é uma possibilidade de busca, mas não tão direcionada para as preposições. Porém, ela já nos responde que a preposição on é a mais utilizada. Caso eu queira realizar uma busca mais especificada sobre a preposição, né, e não queira apenas que a ferramenta Lingo me dê qualquer combinação possível, eu posso utilizar a etiquetagem por part of speech, que é uma forma de etiquetagem em que você consegue selecionar, aqui no nosso caso, a preposição em específica. Para isso, o que a gente vai precisar fazer é inserir essa etiqueta de preposição, que é essa abreviação PREP e um ponto. Então, ao realizar essa busca, os meus resultados já serão direcionados para apenas preposições que aparecem, né, após o verbo aqui focus. Então, a gente percebe que o resultado da busca manteve, a preposição on em primeiro lugar, e os outros resultados todos são preposições também. Então, basicamente, a gente tem 2 possibilidades. Eu posso usar o underline, que é uma forma bem prática, eh, ou até mesmo essa abreviação PREP, que vai ser o comandinho dessa etiqueta para a busca da preposição. E aí a gente percebe que a preposição on é a mais utilizada, e caso eu queira, ver exemplos de frases, né, com essa combinação focus on, só o que eu preciso fazer é clicar aqui em cima e a ferramenta já vai me direcionar algumas linhas de concordância com esses usos, né, como podemos ver aqui. Vamos realizar mais um procedimento de busca, agora com um substantivo. Então, vamos trabalhar um substantivo que está lá na lição. Então, eu posso fazer tanto essa busca attention, espaço, underline, que é uma forma de busca em que ele vai me dar qualquer palavra que possa ocorrer após o substantivo attention. E aí a gente já percebe que ele traz, né, a preposição to, of, e aí já começa a entrar em outras palavras. And, depois vem outra preposição, on, em seguida um verbo is. Mas caso eu queira
simplesmente, né, apenas, na verdade, buscar a preposição, eu posso usar aquela etiqueta prep e o ponto. Então, nesse procedimento de busca mais direcionado para as preposições, eu já consigo perceber que o substantivo attention mais frequentemente se combina com a preposição to. Caso eu queira ver exemplos, só clicar que serei direcionado para essas linhas de concordância. Por fim, vamos ver um exemplo com um adjetivo que vai ser trabalhado nessa lição, que é o adjetivo good. E eu quero já uma busca bem direcionada nas preposições, então eu vou usar good, um espaço e a etiqueta prep. E eu já consigo perceber que a mais utilizada é good for, mas eu tenho aí preposição, por exemplo, good to, good at. E algo interessante de também trabalhar com os alunos é que eles visualizem as diferenças, né? Então, qual é a diferença entre usar good for, por exemplo, né? E aí eu posso clicar e ser direcionado a algumas linhas de concordância. E por exemplo, entender, casos em que a gente utiliza, por exemplo, good at e, observar essas linhas de concordância também. Então eu posso, ao clicar nas combinações, ver exemplos e esses exemplos podem sanar essas dúvidas dos alunos entre em que momento usar uma opção ou outra. Então, basicamente, esses são os recursos que os alunos precisarão utilizar durante as buscas ao realizar as tarefas e as atividades propostas nessa lição, eh, denominada It Depends on the Situation. Obrigado e até a próxima.